Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Letícia Pereira e eu faço parte da equipe de marketing da Mastersense. Nós estamos iniciando o primeiro webinar do Mastersense Connect em formato de mesa redonda. Então, eu queria falar para vocês, fiquem à vontade para mandar suas perguntas aqui durante o nosso bate-papo, tá? E o porquê que a gente criou esse Entre Masters hoje? A gente sabe que a saudabilidade já não é mais uma tendência, ela é uma realidade que veio para ficar, e de acordo com a Mintel, 88% dos consumidores já têm reportado que eles estão incluindo alimentos e bebidas mais saudáveis no seu dia a dia. Então, com a pandemia, essa busca por uma alimentação melhor se tornou mais intensa. E, em comemoração ao Dia da Nutricionista, nós convidamos hoje a Bárbara Peters, a Carolina Godoy e a Renata Farriello para bater um papo sobre nutrição e desafios da indústria. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Então, para a gente iniciar esse bate-papo de hoje, a primeira pergunta vai ser destinada para a Carol. Carol, nós sabemos que a indústria de alimentos tem intensificado os lançamentos em saudabilidade. Faz sentido nós envolvermos as nutricionistas nos processos de inovação? Se faz sentido, Letícia, devia ser proibido não fazer inovação envolvendo nutricionista dentro da indústria de alimentos, né? Imagine só você, a gente produz comida para seres humanos. A gente quer nutrir a vida das pessoas, quer deixar todo mundo feliz e saudável. E o alimento é a ferramenta principal de um nutricionista. É claro que dentro da indústria existe muita expertise voltada para produção de alimentos, né? A compreensão do processo, desde o desenvolvimento de um produto, de uma cadeia de glúten bem feita, da questão de você substituir ingredientes, colocar aromas, tudo isso tem um know-how absurdo dentro da própria indústria. Mas quando a gente fala da nutrição, esse alimento vai ser deglutido, digerido e vai para as células, por meio dos intestinos de uma pessoa. E quem conhece sobre isso, sobre todo esse processo, é o profissional de nutrição. Eu acho que por anos a gente não levou isso em consideração, porque, primeiro, a nutrição é uma ciência nova. Se a gente for pensar, a nutrição existe há 80 anos oficialmente no Brasil, a profissão de nutricionista. Então, há 80 anos atrás, é claro que a gente evoluiu muito, mas ainda, perto de medicina e de outras profissões, é uma ciência nova. O profissional de nutrição também evoluiu muito. Se a gente for olhar há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não tinha tanta nutricionista no mundo, né, principalmente no Brasil. O Brasil tem 130 mil nutricionistas formadas hoje, das quais 30% mais ou menos atua dentro de consultórios e clínicas, atendendo pacientes. E esse contato com os pacientes, com as pessoas, é riquíssimo, né? Você tem muita informação ali que é o consumidor que está no consultório dela. Então, toda essa relação, primeiro biológica com o alimento e depois comportamental, de como as pessoas enxergam, encaram os produtos, é riquíssimo a gente ter por perto um nutricionista dentro do desenvolvimento de produtos e de inovação. Carol, muito obrigada pela resposta. Fica a dica para quem ainda tem dúvida se vai colocar uma nutricionista na parte lá dentro da indústria, né? E agora a gente tem uma outra pergunta que a gente vai direcionar para a Bárbara. Qual é o papel de uma nutricionista em uma indústria de ingredientes alimentícios? Uau! Bom, é uma pergunta muito difícil de responder, porque podem ser diversos papéis, né? Então, é muito interessante, eu vou até ler para vocês, que quando a gente consulta o CRI, os nossos conselhos regionais, né, eles falam que o papel do nutricionista numa indústria de alimentos, né, é gerenciar projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios, até aí tudo bem, prestar assistência e treinamento especializado em alimentação e nutrição. São poucas as indústrias que têm várias nutricionistas, né? Então, um exemplo é a própria Dupont, né? Então, de nutricionista só tem eu para a América Latina toda. Né? Então, eu não tenho quem treinar, né? Controlar a qualidade de gêneros e produtos alimentícios. Eu também não faço isso, porque eu trabalho numa empresa que
produz ingredientes para a indústria de alimentos. Atuar em marketing, desenvolver estudos e trabalhos experimentais em alimentação e nutrição. Bom, atuar em marketing, sim, eu acho que as grandes empresas, né, de alimentos e as empresas de ingredientes de alimentos já têm nutricionistas trabalhando em marketing para educar o consumidor. Então, a indústria de alimentos como um todo vai educar o consumidor final. Eu já vou educar o cliente, né, da empresa que eu trabalho, para que ele possa educar o consumidor final. Também desenvolver estudos e trabalhos experimentais em alimentação e nutrição. Então, são poucas as empresas que desenvolvem esses estudos, às vezes eles contratam outra empresa para fazer isso. A Dupont é muito interessante, que a gente desenvolve estudos com as principais universidades do mundo todo, né? Então, a gente tem estudos, então, por exemplo, eu trabalho muito com a proteína de soja, então, a gente desenvolve muitos estudos com proteína de soja para comprovar seus benefícios para a saúde, né? Então, a gente fornece a matéria, né? A gente fornece um ingrediente e desenvolve, então, os estudos, ou então os probióticos, os prebióticos que temos, né? E essa é uma parte sensacional, né, que eu gosto muito, que eu vim da área acadêmica, né, foram 15 anos na área acadêmica, e quando eu fui para a indústria, eu já estava começando o meu terceiro pós-doutorado, né, então é muito interessante essa riqueza na área de educação, né, você conseguir traduzir tudo que a ciência faz para a indústria de alimentos, né, para que a indústria de alimentos possa educar o seu consumidor. Então, isso, para mim, é muito bonito, né, e também proceder a análises relativas ao processamento de produtos alimentícios industrializados. Então, isso, a empresa como a Dupont, né, que é B2B, não vai realizar, né, mas as nutricionistas também podem ajudar isso nas empresas que trabalham B2C, né, então, é um processo a mais. Além disso, tem toda a parte regulatória, que a gente também pode ajudar bastante. É muito importante o conhecimento de uma nutricionista, o conhecimento em saúde pública, né? Porque quando a gente vende um alimento, a gente está trabalhando com saúde pública, né? Não é com um indivíduo, a gente vai trabalhar com muita gente, né? Então, e a parte de regulatórios, ela é muito importante, né? Para garantir alimentos de alta qualidade, quantidades adequadas nos alimentos. Então, o conhecimento da nutrição também é importante para essa área regulatória. E trabalhar com engenheiro de alimento, isso é muito gratificante, né, porque ele traz aquele conhecimento da engenharia de alimentos e a gente faz essa troca de conhecimentos, né, a nutrição, a saúde pública, a saúde como um todo com a engenharia. E é uma pena que as universidades não trabalhem muito nisso no curso de nutrição, né, que a gente deveria conhecer um pouquinho mais o trabalho de um engenheiro de alimentos, né, como um alimento ele é produzido, os aditivos alimentares e tudo mais, para a gente não falar tanta besteira, né, porque para a gente não acreditar tanto em ideologias. Então, eu acho que as universidades, elas precisam trabalhar um pouquinho mais nisso, né, para não alimentar tantos mitos, mas voltando, desculpa a pergunta, que eu já fui além, né, eu acho que o meu trabalho principal na indústria de alimentos é garantir a educação, né, então levar tudo que eu aprendi nesses 15 anos na área da ciência, né, e levar esse conhecimento para a indústria de alimentos e para que a indústria de alimentos leve até o consumidor final. Eu acho isso muito bonito, eu adoro. Deixa eu complementar, Letícia, com uma coisa. A Bárbara falou um negócio super interessante, que quando a gente trabalha na indústria, a gente também está trabalhando em saúde pública. Hoje eu trabalho numa consultoria que presta serviço a muitas indústrias de alimentos, mas já trabalhei em indústria também. E isso é verdade. Se você imaginar que tem marcas, tem produtos alimentícios que chegam, tem uma penetração em mais de 97% dos lares brasileiros. Tem noção do que é esse poder? Se a gente se unir, se a ciência se unir com a indústria para chegar até os consumidores de uma forma mais
transparente, inteligente, educativa, como a Bárbara bem citou, a gente tem uma força muito grande junto à indústria para fazer saúde pública. Então, não é uma guerra de dois lados, a gente tem que parar com essa história, né, de que nutricionistas de um lado, indústria de outros, ultraprocessados fazem mal. Encontrar um meio termo. É claro que a gente não está aqui tapando os olhos para dizer que está tudo bem dentro da indústria, não, a gente sabe que tem caminhos a percorrer de melhoria. Mas a indústria também é muito poderosa na sua comunicação e na sua capilaridade, né? Então, a gente tem que tirar proveito disso, se unir com essa força. Meninas, e é bem interessante tudo isso que vocês trouxeram, porque vem bem de encontro com as próximas perguntas que a gente vai fazer. Porque a indústria não tem que ver a nutricionista como uma inimiga que vai falar mal do meu produto, mas não, ela é uma aliada. Vocês estão aí para fazer esse papel, para poder levar mais informação, ter esse processo educativo que muitas vezes falta no mercado, né? Então, dando continuidade, a gente sabe que um dos desafios da indústria é justamente desenvolver produtos saudáveis e que sejam reconhecidos pelos nutricionistas como um alimento viável, para se incluir na dieta dos seus pacientes, que era bem o que vocês estavam falando, sobre essa questão de muitas vezes a universidade já trazer essa bagagem para vocês, né? Então, eu vou começar pela Carol perguntando de por que uma marca de alimentos hoje deveria se aproximar das nutris e não ter medo de achar que vocês simplesmente não vão ouvir, já vão criticar aquele produto. Assim como toda profissão, a gente tem diversos tipos de profissionais também, né? Existem nutricionistas que têm uma linha de trabalho e de ciência, de crença, que é mais avessa mesmo. Mas eu acho que até esse profissional a indústria precisa ouvir. Quais são os pontos? O que essa pessoa pensa que ela é tão radical e contrário? O que ela tem a considerar? Hoje, até para pensar em inovação, a gente precisa de diversidade. Então, a gente precisa ouvir até mesmo esse tipo de profissional. Mas eu acho que o medo, ele não precisa existir, porque a palavra de ordem agora é transparência, né? Ainda mais no momento que a gente está de mundo, de pandemia, de questões de saúde sendo cada vez mais importantes. A gente precisa se aproximar e ouvir, sim, e dizer, muitas vezes, olha, realmente você tem razão, mas eu não consigo fazer hoje por esse motivo, esse produto ideal, mas vamos trabalhar para isso, vamos pensar o que eu consigo fazer em baby steps, né? Eu falei disso essa semana também, falei, qual é o primeiro passo que eu vou tomar em relação à sustentabilidade ou à redução de açúcar? Eu vou reduzir 10% agora, 20% depois, eu vou trocar um corante artificial por um natural e depois eu vou evoluir? Qual que é a minha meta para agora e a minha meta para um futuro mais distante, né? E aí eu acho que ouvir é importante pensando em inovação, mas também em comunicação. Hoje o nutricionista ele tem um poder muito grande na mão, que é isso aqui, né? As redes sociais, o Instagram, a gente cada vez mais vê nutricionistas tendo uma autoridade como influenciador nas redes sociais, e a gente precisa não ter medo de se aproximar, porque quanto mais você se aproxima, mais você destrói alguns mitos que tem na cabeça desse influenciador, menos danos talvez ele vai causar para sua marca ou para sua categoria. E é o nosso papel fazer isso também, né? Levar a informação, porque muitas vezes o profissional de saúde, como vocês bem disseram, não aprende nada dentro da faculdade em relação à tecnologia de alimentos. A gente aprende muito pouco. Como que eu tenho esse papel, e mostrando dados científicos, com o papel de pessoas como a Bárbara, né, para construir esse universo, essas informações para o profissional de saúde da nutrição. Então, acho que a gente pode encarar sempre essa aproximação por dois lados. Um, pensando em inovação, e outro em comunicação de marca e categoria de uma forma sempre transparente, responsável. O CRN, que é o conselho, ele sempre também coloca algumas regras para o nutricionista. O nutricionista nunca vai poder fazer uma propaganda, um comercial de um produto na televisão, ou falar num post de Instagram patrocinado sobre a sua marca e ponto. Ele sempre vai ser obrigado a mostrar 3 opções, até para o paciente ele precisa mostrar 3 opções. Mas, você estando presente, você sempre vai ser a preferida, né? E falando com marcas de varejo, de uma forma em geral, a gente já fez pesquisas aqui na Equilíbrio que mostram claramente, quando uma marca conversa com esse profissional, o top of mind dele
vai ser aquela marca, naquela categoria específica, né? Então, indústrias de suplementos fazem isso muito bem hoje em dia, enxergam a força da prescrição do nutricionista e se relacionam com ela na comunicação. Então, pensa sempre nisso, a gente precisa se aproximar por esses dois motivos, inovação e comunicação. Inclusive, Carol, eu ia já aproveitar e pegar um gancho mesmo de quais os caminhos para essa comunicação, como a indústria pode fazer isso de uma forma mais eficiente. Você comentou do digital, seria esse o principal caminho ou teria alguns outros para a comunicação ser trabalhada? A gente tem algumas opções, sim, né? Hoje, por conta da pandemia, obviamente, o digital fortaleceu para todo mundo, né? Até para você, que é o nosso ouvinte aqui, indústria de alimentos, eu tenho certeza que você também teve que... A água bateu na nossa bunda, né? A gente teve que pedalar para remar, para fazer a coisa acontecer dentro do digital. A vantagem é que o nutricionista já é um profissional bastante digitalizado. Indústrias farmacêuticas têm mais dificuldade de fazer esse impacto via digital com médicos, porque médicos tendem a ser menos presentes em redes sociais, menos ativos, estão muito acostumados a receber representantes dentro do consultório. A gente também faz isso para a nutrição, então essa visita mais presencial, a Renata já deve ter recebido algumas visitas, né, de representantes de marcas de indústria de alimentos, pode contar para a gente sobre essa experiência também, Renata? Mas ela é bem rica, ela é bem poderosa, ela faz diferença na vida da nutricionista ali, você deixa a sua sementinha e esse recall de marca fica por muito tempo depois de uma visita presencial, uma visita consultiva, mas o digital também está aí para isso, e a gente consegue, hoje, dentro do Equilibrium, formar, né, a gente tem mails específicos de nutricionistas, a gente trabalha com essa inteligência, e logo, em breve, também vem mais novidades por aí dentro desse canal digital aqui que a gente vai proporcionar para o mercado. Bacana. Carol, agora a gente vai fazer uma pergunta para a Bárbara, pensando nessa parte de relacionamento mesmo, de nutrição com a indústria. Como a indústria de ingredientes e aromas pode colaborar no processo educativo dos profissionais de nutrição, justamente para desmistificar questões atreladas a estes produtos? Você tem algum case, algum caso de sucesso para compartilhar com a gente? Bom, primeiro que a gente sempre tem que usar uma fonte de informação extremamente confiável, que são os estudos científicos. Mesmo as revistas científicas sempre vai ter estudo de boa qualidade e estudo de péssima qualidade. Então, as indústrias, elas precisam ter um profissional de saúde que seja capaz de conseguir analisar qual é um estudo de boa qualidade e qual é um estudo de péssima qualidade. Bom, e traduzir a informação desses estudos de boa qualidade para o seu consumidor. No meu caso, eu passo para a indústria de alimentos para que ela passe aí para o seu consumidor final. E sempre utilizar uma linguagem muito, muito simples, né? Porque os estudos científicos, eles têm uma linguagem que quem não é da área realmente não vai entender. Então, esse é o meu papel, fazer uma tradução. Mesmo quando eu faço essa tradução, ainda o pessoal de marketing ainda vai transformar numa linguagem mais acessível ainda. Então, aí, a gente já está trabalhando junto com o marketing para a educação. É um profissional que a gente tem que trabalhar juntinho aí. Agora, como eu trabalho muito com a proteína de soja, e a soja ela é extremamente atacada, com vários mitos absurdos, então, eu tenho vários cases, eu não posso citar os nomes dos clientes, mas eu lembro que tinha um cliente de nutrição esportiva que ele não queria de forma alguma utilizar soja, né, a proteína de soja. E os estudos, as meta-análises, eles já estão mostrando que a proteína isolada de soja, assim como o whey, eles atuam da mesma maneira no ganho de massa muscular, no ganho de força muscular. Aí entra o caso das isoflavonas, meu Deus, é feminizante, né? O homem lá, os meninos das academias, eles não gostam de soja porque pode ganhar seio, né? É uma coisa ridícula. Mas é um mito que
está presente, né? Então, o meu papel foi mostrar todos os estudos, mostrando por que as isoflavonas, elas não vão alterar o hormônio de nenhum homem, que não tem como fazer com que as mamas cresçam no homem, né? Então, depois que eu mostrei, que eu expliquei o que são as isoflavonas, né, a importância das isoflavonas, todos esses mitos, onde eles nasceram, como você pode trabalhar, né, com o seu consumidor, explicando os benefícios das isoflavonas, e explicando todos os outros benefícios da proteína de soja, que são muitos, né, a soja é um alimento funcional, então, a partir daí, o gerente de compras falou, não, a gente vai começar a usar soja, e aí começou a usar soja, os produtos, eles são bem vendidos, né, eles têm sucesso, na Colômbia foi a mesma coisa, então tínhamos um cliente muito grande que trabalhava com diversos tipos de alimentos, e também, depois de uma apresentação falando da soja, depois de uma apresentação educativa, aí ele passou a utilizar em vários dos seus alimentos, né, a soja, e foi um sucesso, né, porque a soja, lógico, além de tornar o seu produto um pouco mais acessível, né, porque a gente sabe que o preço da proteína de soja, ele é mais baixo e mais estável que da proteína do leite, né, ele consegue manter a qualidade nutricional do produto, né, então é sempre um sucesso, né, e você tem que mostrar isso, tentar educar, mostrar os estudos, numa forma que todo mundo entenda, e quando você ganha, né, o seu espectador, quando você ganha quem está assistindo a apresentação, né, você mostra estudos de boa qualidade, quando você ganha a confiança dele com esses estudos de boa qualidade, daí eu acho que tudo dá certo, né, então, é só você ganhar a confiança da pessoa, mostrando estudos de ótima qualidade, sem mitos, que vai ser um sucesso, com certeza. Então, tá aí o papel da nutricionista, né? Sempre educar com fontes de altíssima qualidade. Não blogs, às vezes a gente cita blogs de educador físico falando de nutrição. Não é uma fonte de nutrição, né? Então, não é uma fonte de conhecimento de nutrição. Se você quer saber sobre nutrição, é com nutricionista, não com outros tipos de profissionais de saúde. Que ótimo ouvir isso, Bárbara. E eu acho que é até importante ressaltar que vocês fazem esse diferencial por ter todo um estudo por trás, né? Vocês têm as evidências científicas de tudo que vocês estão passando. Muitas vezes, hoje, com esse mundo do digital, a gente tem as informações na palma da mão, mas também a gente tem muitas vezes a informação errada na palma da mão. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, todo esse processo, né, para levar a informação para as pessoas. E agora eu vou fazer uma pergunta para a Renata, porque ela está lidando diretamente lá com os consumidores que vão fazendo a consultoria clínica e tudo mais. Então, Renata, o que você espera de um produto industrializado com um apelo de saudabilidade? Difícil responder essa pergunta assim bem rapidamente, né, Letícia? Porque acho que são várias coisas. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é, se a gente pensar o porquê que os alimentos industrializados foram criados, né? A gente vai lá de trás, a gente começa a ver que tinha toda uma questão de segurança, tinha uma questão de praticidade, e isso ainda é necessário. Hoje, assim, o que eu mais sinto nos pacientes é que eles precisam de algo que seja prático, né? Então, assim, tem uma questão aí que não é só nutriente. E se a gente pensar também o que é saúde, né? Saúde, pela OMS, é saúde física, emocional e social. E claro que precisa ser considerado tudo isso, a gente não pode olhar só para nutriente. Mas eu acho que na evolução que a gente veio, a gente acabou indo muito para os extremos, né? Então, assim, ou é muito ou é nada. E eu acho que tem um caminho do meio aí que com certeza vai trazer muito mais saúde física, emocional e social. Em termos de nutrientes, é claro que o que a gente mais quer é que tenha mais, né, alimentos realmente mais equilibrados, né, menos gordura, menos sal, menos açúcar, até falando aí um pouquinho também dos tipos de açúcares, né, que eu acho que também pode ser uma coisa que a gente pode
deixar um pouco mais claro também isso para as nutricionistas, até passarem isso também para os pacientes, entenderem um pouquinho melhor o que é o que, né, qual é a função ali, porque a gente às vezes também fala assim, a gente, isso daqui não pode ou isso daqui pode, mas a gente precisa entender qual é a função daquilo naquele alimento, né? Então, acho que tem uma questão da gente entender um pouquinho melhor sobre isso. E aí, sim, conseguir algo que tem esse caminho do equilíbrio aí para ser saudável de uma forma um pouco mais ampla, né? A gente, lógico, a gente tem várias questões, né? Como questão de fibras, que a indústria está super avançada nisso e que pode, sim, ajudar. Mas eu acho que tem que as nutricionistas precisam entender um pouquinho mais sobre isso, né? Eu aprendo sempre quando o paciente chega lá e fala, eu tô tomando esse daqui. Aí a gente fala, então tá, vamos lá olhar. Nossa, mas o que é isso aqui? Vamos pesquisar. Então, acho que tem uma questão também da gente entender qual é a situação daquele paciente específico. Eu não consigo dizer em uma frase o que seria um alimento saudável para todos, né? Eu acho que tem uma questão ali da gente olhar realmente para aquele paciente específico, olhar para qual é a situação, né, que ele está. A gente veio aí também nesse período de pandemia com algumas outras questões, né? A gente está em casa, tem mais coisas aí para cuidar em casa, estamos mais ansiosos, então tem também uma busca grande, né, por snacks, então acho que tem uma questão aí que precisa ter esse caminho do meio aí, acredito muito nisso. Ai, bacana, Renata. E eu acho que o perfil do consumidor variou muito nos últimos tempos. Geralmente, quando eles vão na nutricionista, não é porque eu vou numa nutricionista porque eu quero emagrecer. Mas hoje tem muitas coisas por trás. Até mesmo, acho que o principal é a preocupação com a sua saúde, de você não desenvolver outras doenças, você se manter numa dieta equilibrada, vamos assim dizer, né? E a gente tem visto, justamente, que agora nesse período de pandemia, tem se intensificado ainda mais o consumo de produtos mais saudáveis, né? Só que, em contrapartida, a pandemia também desencadeia a ansiedade em muitas pessoas, que naquele momento de ansiedade, por não saber o que está vivendo, acontece de consumir qualquer coisa, vou comer o primeiro chocolate que aparece na frente, ao invés de comer um pedacinho, eu vou comer uma barra inteira, né? E eu queria saber, Renata, durante a pandemia, quais foram as dificuldades alimentares que chegaram no seu consultório nesse período? Eu tive de tudo. Tinha gente que nunca nem tinha entrado na cozinha, tá? Então, eu acho que a gente, logo quando começou, a gente teve muitos extremos. Então, algumas pessoas querendo, eu preciso aumentar a imunidade, então eu só posso comer alimentos in natura, né? Algumas pessoas falando, tô desesperada, Renata, porque eu preciso preparar minha comida, eu não faço ideia. Então, assim, inclusive no consultório eu fiz mentorias na cozinha, né, online, mas na cozinha, com o computador lá e a pessoa cozinhando para aprender a cozinhar. Eu tive uma paciente minha que ela comprou todos os legumes, comprou numa quantidade muito grande, simplesmente colocou tudo no freezer. E aí ela falou, e agora? Eu fiquei sabendo que não podia congelar nem batata, nem tomate cru. Então, assim, a gente está muito nos extremos, né? E aí, com o passar do tempo, as pessoas foram entendendo que a imunidade, primeiro, não é uma coisa assim, né? Que vai ser de uma hora para outra. Ela é uma construção. A gente também tem muitas pessoas que se viram nessa situação, né? De estar em casa, tendo que tomar conta de tudo, muitos com menores salários, ou enfim, tem uma questão financeira aí também que influenciou bastante, e aí a gente acaba ficando mais ansioso. Então, assim, eu percebi que também teve uma procura grande por esses snacks e o beliscar durante o dia, mas eu acho que é um processo, né? Um processo que a gente também está aprendendo a lidar e, com certeza, os alimentos industrializados, eles estão presentes, né, na alimentação do brasileiro. Não tem como a gente falar, não. Agora, o que eu acho é que existem esses extremos, né? Pessoas que só se alimentam de muita quantidade, de muita, né, de alimentos não tão interessantes.
porque a gente tem de tudo dentro da indústria. Então, eu acho que esse caminho de buscar esse equilíbrio é o que eu tenho trabalhado também com os meus pacientes, porque não dá para a gente falar, não, então esquece tudo que você comia antes e agora você vai comer só, não é viável, né? Não, acho que tem uma questão aí de praticidade que a gente precisa entender qual é a situação desse paciente e trazer esse caminho, eu acredito muito nisso. Deixa eu falar só uma coisa que eu não me aguento. Pode sim, Carol, com certeza. Estamos aqui. Olha só a riqueza que a Renata falou aqui em 2 minutos, os insights que ela já deu para quem é da indústria. Ela falou de uma paciente que não tinha nem ideia por onde começar a cozinhar. Você que é da indústria de alimentos, que tem um ingrediente que vai fazer parte de uma receita. O quanto você pode explorar em prestação de serviço para essas pessoas agora, né, na época da pandemia. E não acha que o bonde já passou, não, porque não passou. A gente está tendo que cozinhar todos os dias, né? E essa coisa de pensar no que cozinhar, tenho certeza que todo mundo aqui tem essa dificuldade. O que eu vou fazer hoje para o jantar? Gente, é um negócio infinito, não acaba. Então, você, como indústria, ajudar o seu consumidor final nesse processo aí, dessa jornada da cozinha, já é um baita insight que é real. Você vê, a mulher congelou o tomate cru, coitada. Outra coisa que a Renata falou, que eu acho que Mas salvamos, tá? A gente conseguiu salvar, fez um molho. Muito bom. Outra coisa que ela falou é sobre a gente encarar um alimento também só unicamente como saudável, né? Na indústria mesmo a gente fala, o mercado de alimentos saudáveis. Cara, não existe um alimento que por si só tem esse poder, que é igual à imunidade, é uma construção. Se você comer alface o dia inteiro, você não vai ser um cara saudável. Alface é saudável? Quem é saudável é você, não é o alimento, né? Então, a gente precisa do nutricionista para dar esse tutorial, para dar ajudar esse paciente na jornada, e esse paciente é o seu consumidor. Então, fica essa dica aí já, pega para você, dá um jeitinho de colocar essa prestação de serviço, porque eu acho que a indústria como um todo também está saindo de uma era de ser só venda de produto, né? Eu passo a vender não só produto, mas eu vou vender para essas pessoas cada vez mais tutoriais, cursos, e o produto vai vir junto. Você vai deixar de ser só uma indústria para ser uma empresa de serviços. Isso vai acontecer em breve. A gente tem que estar com a cabeça bem aberta para isso, as áreas de comunicação aí mais até dessas indústrias. E posso falar uma outra coisa também, que eu acho que é um insight bom aí também para a indústria. Em relação à embalagem, né? A gente tem uma questão aí de praticidade que envolve embalagem e, claro, tem uma questão de sustentabilidade. Eu sei que embalagem é super desafiador, mas já que a gente está falando aqui de insights, vou lançar essa, né? Eu acho que embalagem a gente precisa pensar um pouco mais nessa embalagem, de ser sustentável, mas que tenha também essa questão da praticidade, né? Que tenha esse desafio aí, eu sei que é grande, mas eu acho que precisa ser pensado nisso. E até complementando o que a Carol, o que a Renata falou da questão de sustentabilidade, das pessoas tendo que se pensar no que vão cozinhar no dia a dia, além de ter que se reinventar em pensar o que eu vou cozinhar hoje, elas não deixaram de ter as tarefas que tinham antes. Muitos estão fazendo exercício, estão em casa trabalhando, estão estudando. Então, como se adaptar no meio de tudo isso que está acontecendo? Então, foi um insight muito interessante que as meninas trouxeram aqui, né? E quando a gente fala também de sustentabilidade, uma outra frente que a gente lembra muito é o plant-based. E a gente já viu alguns estudos que, de acordo com um relatório da Health Focus, 67% dos consumidores brasileiros estão interessados em proteínas vegetais. Então, a primeira pergunta agora, nesse campo, né, eu vou fazer para a Renata, se você já vê, por exemplo, uma demanda crescente de pessoas querendo uma dieta mais plant-based. Você já tem essa procura? Sim, com certeza, Letícia. Acho que o pessoal está mais consciente disso. E tem, assim, as pessoas estão mais preocupadas, não só com a saúde delas, mas com o meio ambiente. Então, acho que o plant-based, ele vem aí para meio que juntar essas duas coisas. A única coisa que eu acho em relação a alguns produtos que são plant-based é que muitos têm muita gordura.
Então, assim, a gente precisaria achar um pouquinho esse equilíbrio aí, de trazer algo que seja plant-based, mas que tenha um equilíbrio melhor dos nutrientes, porque a gente pensar, poxa, plant-based dá para ser muito gostoso, né? Porque a gente tem muitas legumes, leguminosas, que são tão gostosas, e aí o desafio é de vocês, mas eu acho que dá para a gente pensar em algo que seja... Eu sei que já tem, tá? Já tem bastante coisa no mercado que é interessante, que é plant-based, mas a gente ainda tem também um ponto aí que eu acho que é importante da gente olhar. Mas eu tenho muita procura, tanto, não só quando a gente pensa, às vezes, em plant-based, a gente pensa, às vezes, em almoço e em jantar, mas tem muita coisa de snack também, que o pessoal vem se preocupando cada vez mais, né, de ter esse olhar. Legal, Ri. E agora eu vou fazer a última pergunta para a Bárbara, que quando a gente está falando do plant-based, a gente tem observado que a cada dia novas fontes de proteínas vegetais estão surgindo em substituição da soja. Do ponto de vista nutricional, o quão completas são essas outras fontes, Bárbara? Tem um gato passando aqui atrás, vocês estão, né? Ele sempre quer aparecer em tudo. Deixa eu tirar ele aqui. Bom, não, ele sempre aparece, gente, sempre. Ele é metido. Bom, a gente tem muitas fontes de proteína vegetal hoje, mas o que a gente tem que prestar atenção é na qualidade dessa proteína. Então, normalmente, o que tínhamos, né? A gente tinha somente a proteína de soja, né? E quando, principalmente, assim, tem muitas nutricionistas que elas também não sabem a diferença do que é uma proteína isolada, uma proteína concentrada. É outra coisa que dentro das universidades, né, a gente deveria aprender isso, né, a diferença de produção desses ingredientes, né, o que modifica na digestibilidade e tudo mais. Bom, mas a gente tem a proteína isolada de soja, que tem mais de 50 anos de estudo, né, é uma proteína que você pode utilizar em fórmulas infantis, e para um ingrediente ser utilizado numa fórmula infantil é porque ele tem que ser 100% seguro e tem que ser de altíssima qualidade, né. Bom, mas hoje a gente tem outras concorrentes, então a gente tem arroz, amêndoa, coco, e assim por diante, tem várias, tem ervilha. Bom, algumas delas não são nem proteína, né, não é nenhuma proteína isolada ou concentrada, então, no caso é amêndoa, normalmente se coloca uma pasta de amêndoa, né, e coloca uma quantidade bem baixinha, né, se coloca, acho que 1 grama de proteína, porque a pasta de amêndoa ela é extremamente cara, né, então, quando você vai tomar uma bebida com proteína vegetal, primeiro que você tem que, se você quer fazer uma substituição ao leite, você tem que olhar outras características. Quanto de proteína tem no leite? Quanto de proteína vai ter nessa bebida plant-based? Então, o primeiro ponto é verificar a quantidade de proteína, que normalmente as de amêndoas, de coco, de arroz, tem uma quantidade muito baixa, né? Então, fica aí uma dica para a indústria, quando for desenvolver um produto com essas proteínas, aumentar a quantidade de proteína, né? Não colocar 1 grama só, que é super baixo. E outro ponto que a gente discute bastante é a qualidade da própria proteína, né? Então, as proteínas não são todas iguais, né? Então, você tem proteína de alta qualidade, que é aquela que tem todos os aminoácidos essenciais, que crianças de 2 a 5 anos de idade necessitam. Então, por que essa idade? Porque é a idade que mais precisa de aminoácidos essenciais. E também tem que ter uma boa digestibilidade. Normalmente, as proteínas isoladas apresentam uma biodisponibilidade melhor, porque já não tem outras substâncias, como oxalatos, fitatos e etc. presentes, tá? Então, a digestibilidade já aumenta aí um pouquinho mais. Bom, então, quando a gente compara essas proteínas, quando compara a qualidade dessas proteínas, a gente, em primeiro lugar, sempre vem a soja, né? Que também recebe uma pontuação, segundo a metodologia do PDCAAS, recebe uma pontuação de 1, que é assim como a proteína, como a caseína, como o whey, como a albumina. Depois,
a gente vai ter a ervilha, que recebe uma pontuação de mais ou menos 0,7 ou 70%, e mais lá para baixo vai ter arroz com 0,5, amêndoa com 0,4, que já não são muito de boa qualidade, então ela não serve muito para substituir o leite. Então, se você quer uma substituição ao leite, o ideal é uma proteína de alta qualidade. Então, seria a proteína de soja, ou a proteína de ervilha, ou então misturas, né? Então, se a indústria que não quer fazer 100% soja, quer fazer amêndoa, quer fazer arroz, quer fazer coco, faça as misturas, né? Mistura com proteína isolada de soja, ou mistura com proteína de ervilha, para garantir um aporte de aminoácido satisfatório, principalmente se esse produto vai ser oferecido para crianças, ou então para idosos, ou não sei, um paciente que requer uma necessidade proteica um pouco maior, né, um cuidado nutricional um pouco maior. Então, a gente tem muitos tipos de proteína. Normalmente, a gente acha que proteína é tudo igual, não é tudo igual, mas quando a gente fala em plant-based, em proteína vegetal, a de melhor qualidade vai ser a soja, mas a gente também pode garantir uma ingestão proteica adequada através dos vegetais, fazendo uma mistura, tá? Então, não consumir só um tipo de vegetal. É o que a nutricionista sempre fala, né? A gente precisa ter a diversidade lá na mesa, né? Comer um pouco de tudo, um prato colorido, porque assim você garante todos os aminoácidos essenciais, quando a gente mistura essas proteínas, a gente pode garantir também várias vitaminas, minerais, quando a gente faz a mistura dos alimentos, né? Então, por isso que a gente não pode só ficar a vida inteira comendo um tipo de alimento, a gente tem que misturar para garantir todas as vitaminas, minerais, e a proteína é a mesma coisa. Se for considerar a metodologia PDCAS, a gente tem a soja de mais alta qualidade. Agora, se for considerar o que a gente come no dia a dia, alimentos in natura, se é um vegano, um vegetariano, não come mais carne alguma, tentar comer um pouquinho de tudo, né? Comer uma grande diversidade de vegetais aí para garantir um aporte adequado de aminoácidos essenciais. Bárbara, muito obrigada pela sua resposta. Com certeza, acho que a maior mensagem que fica aqui é a questão do equilíbrio, né? Quando a gente consegue o equilíbrio, a gente com certeza vai ter uma qualidade de vida melhor, uma alimentação melhor. E eu queria muito agradecer hoje a presença e a disponibilidade de vocês para estar aqui nesse momento com a gente, nesse bate-papo, que com certeza foi muito rico para todo mundo que está aqui assistindo com a gente. Letícia, eu quero agradecer, em especial, a Master Sense por abrir esse canal, por prestigiar o profissional da nutrição, acho que isso é fundamental. E vou deixar um convite também para todo mundo que está ouvindo aqui esse bate-papo, para o BHB, o nosso evento, que ele chama BHB porque é Building Healthier Brands, é construindo marcas mais saudáveis, o objetivo e a missão do evento é esse. A gente também tem uma plataforma, se você digitar bhbfood.com, você consegue entrar lá, ver muito conteúdo, muita tendência sobre alimentos, e toda semana um podcast que eu bato papo com um nome do mercado bacana, que traz insights, traz informações, para a gente ajudar esse setor como um todo a se desenvolver e criar produtos e soluções cada vez mais saudáveis. Então, já deixo o meu convite aqui e agradeço. Obrigada, Letícia, também queria deixar um agradecimento especial. Eu já aproveito e parabenizo também todas as nutricionistas, né, pelo nosso dia, e que a gente possa cada vez mais construir mesmo esse elo, né, entre nutricionista, indústria, engenheiro de alimento, porque eu acho que quando a gente se propõe a ser nutricionista, a gente está pensando na saúde da população, e eu acho que só com essa junção é que a gente realmente vai conseguir mudar de verdade a saúde de toda a população. Muito obrigada pelo convite, eu adorei participar hoje aqui, foi engraçado porque na quarta-feira eu fiz 20 anos de formada, né, estou me sentindo uma Matusalém, mas tudo bem, não é fácil, mas é um profissional que ele tem que ser mais valorizado, né, então, em todos os aspectos, né, aspecto econômico e por toda a sociedade também. É um profissional que leva saúde para sua casa, né,
que garante a sua saúde. Então, assim como todos os profissionais de saúde, também tem que ser muito valorizado. Então, agradeço esse espaço. Eu também gostaria de recomendar aqui que, se vocês querem informações de boa qualidade, a gente também tem o ILSI, né, o ILSI Brasil, International Life Science Institute, que quase toda semana está promovendo webinars sobre vários temas relacionados à alimentação, relacionados também à indústria de alimentos, e sempre são convidados professores, né, da USP, Unicamp, das principais universidades aí do Brasil, para falar sobre temas específicos sobre alimentação, nutrição e saúde. Então, também convido vocês a fazerem parte aí, seguirem o ILSI Brasil. E obrigada a todos vocês. E parabéns, nutricionistas. Com certeza, parabéns para todas. E mais uma vez agradecer por vocês estarem aqui, por todos que estão assistindo esse webinar. E agora a gente vai abrir para perguntas. Muito obrigada.